Olá, tudo bem? Como vai você? Seja demais bem-vinda, bem-vindo. Este é o Alesp Cidadania. Eu sou Arthur Neves e falaremos sobre diversos assuntos aqui relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes. Para essa edição, convidamos Ana Paula de Carvalho, gestora da AFAGO SP, e também a Márcia Cavalheiro Rodrigues, presidente da AFAGO SP. Vocês que acompanham a gente e a vocês que estão aqui, claro, sejam demais bem-vindas. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite. É tão importante, né, esse momento aqui do Alesp Cidadania, porque a gente traz para o Legislativo Paulista ações de extrema importância e relevância à sociedade do nosso Estado, né? Então, a unidade entre os poderes, entre a sociedade civil organizada, né? E vocês estão aqui para contar um pouquinho sobre a história da AFAGO SP e, claro, para fomentar também iniciativas para lá de interessantes ao Parlamento Paulista. Eu vou começar o meu bate-papo aqui com a Márcia, né, que preside a instituição. Você falava-nos, antes de começarmos o programa, então, que você está há 15 anos na instituição. Acho que presidir uma instituição como a AFAGO SP é de fundamental importância. Esse olhar, esse carinho, esse afago aos cidadãos e cidadãs, os pequenos cidadãos e cidadãs do nosso Estado, né? Sim, a importância que a gente dá ali, né, não exatamente pela presidência, mas num coletivo, é construir com a comunidade um espaço de convivência, né? Então, acho que a importância é conseguir fazer a construção no coletivo. Conta um pouquinho para a gente da história da AFAGO SP. Então, a AFAGO está completando agora 31 anos, mas antes, né, de ser uma instituição, então o início foi com muita energia, porque foi com jovens, né? Alguns jovens aqui da cidade de São Paulo, que tomados pela causa da fraternidade, da igualdade social e do amor ao próximo, tiveram um olhar, né, mais para a periferia, e eram jovens universitários, mas começaram aí aos fins de semana brincar com os jovens da comunidade lá, né, na ocasião na comunidade da Pedreira, né? E nesse convívio com essas crianças, depois conheceram também os pais, enfim, e foi estabelecendo um vínculo de confiança, um vínculo de afeto, e a comunidade começou a manifestar as necessidades, né, que na ocasião as necessidades trazidas eram principalmente a melhoria da estrutura das casas, né, porque eram bem precárias, né, de 5 papelão, né, um lugar, né, bastante mais prejudicado, e alguém que ficasse com as crianças no contraturno escolar para que os pais pudessem trabalhar e as crianças não ficassem pela rua, né, com mais risco e vulnerabilidade. Então, isso foi começando a acontecer e uma forma de captar recurso, fazer, estar junto, enfim, com muita doação, ainda numa condição mais simples e precária. E depois, com o avanço, foi possível se estabelecer mesmo, né, institucionalizar e dar uma estrutura e uma infraestrutura melhor, né? Então, esse início foi muito tomado pela causa da construção de um mundo melhor, né? Com essa ideia, né, a juventude tem essa força, né, de acreditar no mundo unido. Então, foi para construir um mundo unido que a AFAGO começou. Eu gostaria que você também trouxesse a sua visão sobre essa história, né, de vocês, por favor. O que eu acho mais bonito da AFAGO é que o projeto ele é construído em conjunto, né, em conjunto com a comunidade, com as famílias, com o público, né, que é beneficiado por ela. Então, o trabalho desenvolvido para a AFAGO vem, né, dessa necessidade. A gente brinca que os primeiros planejamentos estratégicos realizados lá na década de 70, porque a AFAGO ela tem 31 anos, né, completecendo de existência de CNPJ, mas de trabalho social ela tem mais de 40 anos. Né, quando esse grupo de jovens foram até a comunidade, que era uma área, né, recém-invadida, completa de barracos de madeira, para entender as necessidades daquela ocasião, né, que era a moradia, que era atividades para as crianças, porque
a gente tem muito aquela questão da figura da mulher saindo para o mercado de trabalho, né, e a criança ficando sozinha. Então, por isso veio esse pedido, esse chamado, né, para um projeto que atendesse as crianças enquanto as mães não estavam em casa, né, porque elas ficavam lá nas vielas, sem atividade alguma ou em casa sozinha. Então, o surgimento da Fago, ela surge dessa demanda, né, que foi apresentada pela comunidade. E esses jovens, né, que foram atrás de pessoas para ajudá-los e orientá-los, né, e como formar uma organização social. Então, começou de uma forma muito pequena, utilizando o espaço cedido dessa Associação dos Moradores, e ela foi crescendo através de pessoas que foram lá conhecer o trabalho da Fago. Então, a gente tem o prédio, a gente fala, né, que seria o prédio principal na rua principal, mas temos casinhas dentro da comunidade, que é onde tudo começou. Então, cada pessoa que ia lá, que conhecia o projeto, que queria apoiar de alguma forma, fazia alguma campanha de arrecadação, e a gente fomos comprando salas, né, que não são casas inteiras dentro da comunidade, foram salas que foi proporcionando esse crescimento do atendimento. Então, tudo que você vê na Fago, você vai ver que é fruto de doação de alguma pessoa, né, ou de um grupo de pessoas que foram conhecer o projeto e apoiaram de alguma forma. Nós não temos, né, nenhum fundador, enfim, são pessoas mesmo, pessoas que são preocupadas com a causa e buscam, né, um mundo mais fraterno, mais igual, mais unido. Quando você fala sobre isso, né, Ana Paula, eu fico aqui imaginando, né, o território, o início do trabalho de vocês, esses jovens reunidos, indo de encontro às necessidades, principalmente de crianças jovens e jovens também, né? E no início do programa eu disse que são cidadãos e cidadãs, e de fato são, porque existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz ali direitos dessas crianças e desses adolescentes. E aí você mencionou também, né, a casinha. Quanta gente precisa de uma casa, né? De um lugar, de um quarto, de uma cama, de um cobertor, e vai fluindo por aí, né? Isso. O trabalho da Fago, ele tem o intuito de desenvolver a família como um todo. Então, um dos projetos desenvolvidos pela Fago é o projeto Mutirão, né? Esse projeto ele vem desde a década de 70, quando esses jovens foram lá, entenderam essa primeira necessidade, que era a questão da moradia, né? Então, eles faziam vaquinha, eles saíam pedindo material de construção, eles faziam pedágio na Avenida Paulista para pedir doação para o projeto. E esse projeto ele existe até hoje, né? Então, hoje nós estamos com o número de 800 casas, né, construídas ou reformadas, porque a gente entende que a moradia, ela dá dignidade, né? Ela impulsiona a família a ir em busca de outras melhorias, né, na sua qualidade de vida. Então, um dos projetos também que a Fago desenvolve é esse, né, que é o projeto Mutirão, que é o desenvolvimento da família como um todo. E aí, além disso, tem as atividades com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, tem as reuniões com as famílias, né, de diversas formas, desde a reunião socioeducativa, né, que é entender o contexto familiar, as dificuldades da criação dos filhos, como também reuniões para desenvolver algum tipo de geração de renda. Então, a gente trabalha muito com voluntariado nesse sentido, de trazer uma oficina de artesanato, uma oficina de sustentabilidade, como pensar, né, aquilo que é descartado de uma outra forma, e também cursos de capacitação profissional. Então, a proposta da Fago não é só o atendimento da criança, do adolescente e do jovem, mas é desenvolver essa família como um todo. E aí a educação, né, Márcia, vem como uma linha mestra, né? Não somente da criança ou do adolescente, mas esses pais também precisam de uma orientação, né? Sim, a visão, né, que a gente tem enquanto trabalha ali é estar a serviço da comunidade naquilo que seja a demanda dela atual, né? E às vezes essa demanda vai se transformando, porque o contexto social, a organização, né, das famílias e da comunidade. Então, é estar nesse lugar à disposição, mas entendendo que a educação é um elemento muito forte para a formação do cidadão, para a autonomia, para a dignidade, para a construção de um mundo mais fraterno, para formar pessoas, né, íntegras, capazes, né, de atuar no mundo do trabalho, de interagir, de intervir, né? Então, é esse cidadão autônomo que a gente busca formar ali, né, enquanto recurso, enquanto orientação socioeducativa.
Perdão, quais são os principais desafios que a AFAGO-SP enfrenta nesse exato momento? Acho que para a gente sempre o desafio, ou o nosso olhar está voltado ali, né, na gestão, para oportunidades, para ter recursos para oferecer o que a comunidade precisa, né? Porque a gente constrói com a comunidade, periodicamente, principalmente a cada mudança de gestão, um plano estratégico. Então participam alunos ou os participantes, né, das salas de aula, participam a equipe toda profissional, pais, representantes da comunidade, ex-alunos, voluntários, enfim. Então é um fim de semana que a gente passa para olhar para a situação da AFAGO atual. Então a gente apresenta o histórico, dá ali os dados, fazemos uma investigação apreciativa com eles, né, que é um método específico que nos ajuda a ter esse olhar que inspire, né, a construção, que inspire a expansão, né, e identificamos com isso, com essa metodologia, o que a comunidade precisa, né, e depois, através de uma votação um pouco lúdica, com bolinhas que a gente vai colando em cada ideia que surgiu para ver daquilo, de toda a demanda, o que vai ser possível executar num primeiro momento, a gente identifica qual é essa necessidade. E óbvio que tem necessidade que do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista, às vezes, mais técnico, a gente não dá conta num primeiro momento. Então, o nosso desafio sempre na gestão é olhar aonde a gente consegue esses recursos, né? Ou pessoa para executar algum projeto. Às vezes a gente recebe uma doação, não exatamente em dinheiro, mas às vezes é um escritório de arquitetura que consegue fazer um projeto para uma melhoria e uma adaptação da cozinha, como a gente recebeu recentemente, né? Então é uma forma de doação. Ou às vezes efetivamente uma verba que chega para a gente atender uma demanda específica. A gente tem uma necessidade bastante grande, foi o ponto principal que surgiu aí no nosso último planejamento, de um cuidado com a saúde mental. Então a gente fica sempre procurando quem, né, nos ajudaria nesse sentido, a ter recursos para a contratação, né, de profissionais que pudessem dar essa assistência para os participantes, para a comunidade e até para a própria equipe que está ali, né, para os funcionários. Então acho que o nosso desafio maior é esse mesmo, é captar esses recursos. A presidente da instituição fica ali no executivo coordenando exatamente onde que a gente vai arrumar uma verba, um dinheiro para trazer pessoas, né, e projetos cada vez mais para que façam valer a pena. E aí vem a gestão de tudo isso também, né, e como organizar, né, como observar, colocar cada pecinha no seu devido lugar, como orientar. E aí sempre olhando para aquilo que vocês já vinham falando com a gente aqui, que são essas necessidades. E cada família tem uma necessidade, né, Ana Paula? Como que é isso? A gente divide os projetos por faixa etária de idade, né? Então nós temos projetos que atendem crianças e adolescentes, nós temos projeto que atende jovens de 15 a 17 e projeto que atende jovens de 18 a 29 anos. Então a gente sempre tem um coordenador de cada projeto e como essa proposta, né, tanto do atendimento coletivo das famílias nessas reuniões, né, como também o atendimento individual. Então, a gente diariamente atendemos inúmeras famílias, cada um vem, né, trazendo a sua necessidade. Então, a gente trabalha muito em rede dentro do território. Então, aquilo que a gente consegue, porque ninguém constrói nada sozinho, né? A gente constrói sempre junto com o outro. Então, aquilo que a gente consegue encaminhar para alguma rede, né, ou assistencial, ou saúde, enfim, tudo depende muito da demanda que chega, nós fazemos esse encaminhamento. Aquilo que a gente não consegue encaminhar, a gente traz quanto uma demanda e a gente começa a acionar as nossas redes, né? Redes de amigos, redes de voluntários, para a gente tentar atender, de alguma forma, aquela necessidade. Algo que a gente percebe muito, né, com uma vulnerabilidade muito grande, é uma vulnerabilidade afetiva. Às vezes, a simples escuta. A gente fala que é muito da escuta ativa, né? Que às vezes o problema é muito grande para aquela família e quando você começa a conversar, né, sobre, ela começa a encontrar talvez as possíveis soluções. Algo que nós fizemos ano passado que foi muito positivo foi um mutirão de atendimentos. Então
Então a gente conseguiu vários parceiros, né, que foi um dia de voluntariado de diversas formas, né, desde o atendimento jurídico, empresa de recursos humanos, né, psicólogos, várias atividades acontecendo, né, em um final de semana. Então a família ela vinha com a sua demanda e procurava aquele determinado atendimento, porque como aquilo que a Márcia mencionou, né, que veio no último planejamento estratégico que foi em relação à saúde mental. Inúmeras coisas envolvem a saúde mental, né? Às vezes são problemas que as pessoas não conseguem lidar. E você encontrar parceiros que consiga, de alguma forma, encontrar uma solução ou dar uma orientação em relação a isso, já é uma forma da gente desenvolver um atendimento para essas famílias. Hoje a Fago, ela atende, em média diária, 350 crianças, adolescentes e jovens, e temos mais de 500 famílias, né, para esse atendimento mensal, né, fora outras demandas que surgem da comunidade. Então, a gente trabalha muito a questão em rede, né, de procurar pessoas que possam nos ajudar de alguma forma para o desenvolvimento daquela família como um todo. Porque essa proposta de fortalecer os vínculos familiares, né, então, assim, se você consegue ter essa escuta e dar essa orientação, você fortalece, você desenvolve uma família. Aí tem a questão dos exemplos também, né, nesse desenvolvimento familiar. É importante que se tenham também pessoas bem organizadas, né, na instituição, no caso na associação, né, que sejam exemplos também. De repente, sei lá, um dentista, um educador físico, uma pessoa que vem trabalhar para observar a pele, um dermatologista, um cabeleireiro. Acho que isso também é importante mencionar, né, Márcia? Porque se há uma rede, que todos estejam enredados de uma forma que falem a mesma língua, para que sejam exemplos, não? Sim, a gente entende que alguma coisa, a gente tem a demanda clara, né, sobre o que a comunidade aí já nos revelou, mas também situações que chegam e que a gente fala, como a gente pode casar isso. Então, a gente já teve uma época, logo depois da pandemia, quando um grupo de pediatras de uma organização se ofereceram para fazer um atendimento. Então, a gente passou o sábado e o domingo ali com essa equipe de pediatras que fizeram consultas. E foram consultas assim, sabe, muito cuidadosas, uma equipe muito competente, gentil, generosa. Então, a gente percebeu que a gente pôde oferecer esse cuidado, né? Com relação à formação também, né, para as famílias, porque como a gente estava falando, a educação é tudo, não é só a educação formal, né? Mas esse conhecimento que a gente consegue fazer chegar para as famílias, ou nas reuniões mensais, né, através de alguma temática discutida ali, ou através de alguns voluntários que também coloquem a sua competência a serviço. Então, tudo isso a gente faz chegar a ver quem é o grupo, se são os pais ou são os próprios jovens. Às vezes a gente também já teve psicólogos, psiquiatras que ofereceram, né, esse atendimento e foram lá e falaram, né, não foi um atendimento individual, mas assim, apresentaram questões sobre as demandas mais urgentes que eram depressão e ansiedade, então conversaram sobre o que é isso e depois ficaram tirando dúvidas. Então, a gente consegue sempre, né, fazer essa ponte, né, a serviço da comunidade. Né, se alguém tem alguma coisa, né, para colocar ali à disposição, a gente sempre vê como fazer essa amarração, sim, para ter uma condição de vida melhor, né, para poder, como a Ana Paula mencionou, né, favorecer a dignidade, né, da pessoa, que todo mundo se sinta autônomo e dono da sua própria história, né. A Márcia falou aqui, citou sobre a pandemia de Covid-19. A gente tem ainda vivido muitos reflexos da pandemia, né? Ana Paula, quais foram os principais pontos pós-pandemia que vocês observaram, né, nas famílias que estão lá? Vocês estão na ponta ali, trabalhando no atendimento também, no escritório, mas trabalhando com esse atendimento. Acho que é importante trazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente está sentado, você que está aí de repente sentado no seu sofá em casa, ou de repente acompanhando este programa, assistindo a este programa no ônibus, né, caminhando de um trecho a outro, a gente não tem a dimensão do que aconteceu muitas vezes nessas famílias, né? E como é que foi essa reestruturação? Se já era difícil, ficou complexo?
assim, foi um período muito difícil, né? E a gente teve que entender como lidar e entender as complexidades. Eu falo em uma semana, quando veio o primeiro decreto, né, de suspensão de atividade, a primeira coisa que veio no pensamento, e as famílias? Né? Como que elas ficariam se elas dependem do atendimento da Fago? De inúmeras formas, desde a parte financeira, tendo a ciência que a grande maioria são pessoas autônomas, né? Essa preocupação que o nosso trabalho ele mudou, assim, o foco. Em um mês a gente conseguiu iniciar campanhas para atender de forma emergencial, que era o alimento naquela ocasião. Só que pós-pandemia ele trouxe vários fatores, né? Principalmente quando a gente pensa no público de criança, adolescente, jovem, as próprias famílias que moram em ambientes muito pequenos. Vamos pensar em uma casa de 4x4, às vezes um cômodo, que fica uma família inteira. E como que foi viver isso na pandemia? Todo mundo com receio, né, de contato com outras pessoas, e como que ter essa precaução em um ambiente muito pequeno. Então, assim, para eles também foi muito difícil. E o pós-pandemia, essa questão que eles ficaram sem contato com outras pessoas, né? As crianças, os adolescentes, e inúmeras situações vieram, né? Desde a questão de depressão. A gente enfrentou 2 casos de suicídio de 2 jovens, né, a partir dos 18 anos, que, enfim, teve esse episódio, mas as famílias como um todo também não sabem lidar com a situação. Então, assim, eu falo que ano passado foi um ano muito difícil para a gente entender, compreender e buscar um encontro, né? Assim, porque ninguém tem a solução, né? A gente não tem uma varinha mágica para solucionar esses problemas, a gente também precisa compreender. Mas eu digo que essa questão do isolamento foi a principal questão, né? Desse retorno pós-pandemia, que a gente está começando a compreender, eu falo que esse ano com um pouco mais de clareza, né? O como lidar com essa situação, né? Desde as famílias, né, que desde os responsáveis, as crianças, os adolescentes e os jovens, que como passaram por essa situação de isolamento, nós ainda temos crianças que mesmo sem necessidade andam com a máscara porque tem receio, porque às vezes tem um familiar doente em casa e elas não conseguem tirar a máscara até hoje. E desses familiares também, de como que lidou com esse desafio muito grande, né, de ficar fechado em um ambiente sem contato com outras pessoas. Então, esse ano está um pouco mais fácil, a gente está encontrando essa linha de atuação. Eu acho que por isso que em 2022, o Planejamento Estratégico veio muito forte essa questão de um trabalho relacionado à saúde mental, né? A gente fez esse planejamento no início de 2022, nós ficamos surpresos, né, com o resultado, que assim, era algo muito gritante entre tanto os colaboradores da Fago, que a gente fala que é cuidar de quem cuida, quanto das famílias e quanto dos próprios participantes, né? Então, foi uma articulação muito grande com a UBS e com o CAPS. Assim, a gente tem muitos atendimentos, né, com psicólogo, algumas pessoas estão passando com psiquiatra, no ano de 2022. Hoje a gente vê que iniciaram o tratamento e estão, né, em uma convivência familiar e comunitária bem melhor. Se a Ana Paula está falando sobre essa questão estratégica, né, de como trabalhar esse período tão complexo que foi a pandemia de Covid-19, depois desse processo, né, pós-pandemia, então, nas famílias, acho que também tem que trazer, Márcia, uma reflexão sobre aquilo que a própria associação viveu, né? Porque muitas pessoas durante a pandemia, elas se fecharam, né, em casa. Muitas pessoas perderam o trabalho, o emprego, o sustento. Então, se não conseguiam ajudar dentro da própria casa, o que dirá, né? O que diríamos sobre a ajuda às outras pessoas também. Acho que a saúde também da associação financeira, inclusive, né, teve uma dificuldade em relação a isso? Então, acho que nesse momento a gente olhou muito a comunidade, né? E o que a gente se empenhou foi em conseguir mesmo recursos, porque a gente entendeu que a situação deles ficaria bastante complicada, né? Um espaço muito pequeno para bastante gente no mesmo tempo, por um tempo tão prolongado, né? Que era dia e noite no mesmo, né, ambiente ali. E o que a gente se empenhou mais foi em conseguir cestas básicas para oferecer para a comunidade, né? Para as famílias dos assistidos pela instituição, mas também para aquilo que a gente conseguisse a mais. Então, acho que durante a pandemia foi um trabalho que mais nos demandou, assim, foi isso, né? E oferecer também, na medida do possível, dentro daquilo que a estrutura tecnológica permitia,
algum contato, vínculo, atividade que fosse possível fazer online com as crianças, os adolescentes ou jovens que tivessem acesso. Então a gente procurou manter de alguma forma esse contato, mas também eu acho que a atenção maior foi fornecer aquilo que muito rapidamente foi a demanda, que era mesmo por alimentação e itens de higiene. Então a gente se empenhou para fazer uma grande captação desses itens para poder oferecer para a comunidade. Acho que a pandemia nos tomou dessa forma. Nessa linha do tempo, né? Então, passado esse momento da pandemia, observando hoje, né? Esse tempo de reestruturação, muita gente ainda está sendo reestruturada, né? Muitas famílias estão passando por esse processo de reestruturação. O que dirá, então, as pessoas em estado de vulnerabilidade. Eu queria que vocês trouxessem casos de sucesso, por favor, né? Assim, para a gente ilustrar essa realidade. Eu acho que tem, assim, esses jovens, né, que também a gente estava até se lembrando um pouquinho, de jovens que ficaram aí vários anos na Afago e que agora a gente vê ocupando, sabe, assim, lugares no mercado de trabalho ou atuando, né, também socialmente de uma forma muito responsável, madura, né, lógico que tem a força de cada um, mas a gente sente que também o serviço da Afago contribuiu, né, para esse desenvolvimento. E a gente tem aí um contato com esses ex-alunos e uma vez por ano a gente se encontra, faz um jantar, alguma coisa para retomar, para dar um abraço, mas também para saber como é que eles andam, o que andam fazendo, muitos casados, já também com as famílias constituídas, e agora a gente tem os filhos dos ex-Afago também frequentando a Afago, né? Mas a gente tem, sim, casos de pessoas que depois seguiram carreiras importantes. A gente tem pessoas que foram fazer odontologia, foram fazer engenharia, direito e ocupam, assim, sabe? Ou para a arte também, né? Que seguiram aí esse mundo das artes e que agora a gente os vê com muita alegria, né? Com muita satisfação, porque também é uma forma de fortalecer a comunidade, né? De alterar, né, aquilo que é aquela realidade da comunidade, né? Acho que é isso. Alguma história bacana que você se recorda? Olha, primeiro fazer um comentário, né, sobre esse livro. Esse livro foi publicado por uma das fundadoras da Afago, né, a Adriana Rocha, ano passado, em comemoração aos 30 anos da Afago. Então aqui a gente tem várias histórias, né, sobre esse período desses 30 anos, com alguns personagens bem interessantes. Não vou contar as histórias do livro, porque depois as pessoas podem ter o acesso. E vou trazer algumas histórias um pouco mais recentes, né, de alguns jovens que passaram pela Afago. A gente tem um em especial, né, estava fora da escola, porque um do nosso trabalho também é fortalecer essa questão da conclusão mínima do ensino médio. Então era um jovem de 16 anos, ele estava fora da escola, para ajudar no sustento da família, ele tinha trabalho enquanto pedreiro. E fez a matrícula, porque a Afago funciona das 8 até as 22 horas. Então nós temos turmas no horário da manhã, da tarde e da noite. E aí ele participava do horário da noite, durante o dia ele trabalhava como auxiliar de pedreiro. E aí converso com eles, olha, eu sei que você gosta de estar aqui, se sente bem confortável aqui, participa das atividades, só que concluir o ensino médio é importante, né? Todo esse trabalho de que talvez ele teria que fazer a escolha de não estar na Afago, uma vez que ele tinha que trabalhar e concluir o ensino médio. Enfim, ele foi se reorganizando, ele trabalhava como auxiliar de pedreiro no horário da manhã. À tarde, ele frequentava os projetos da Afago, de capacitação profissional, e à noite ele concluiu o ensino médio. Em resumo, quando ele completou 18 anos, né, ele foi contratado pela Afago como auxiliar administrativo. E, para complementação de renda, aos finais de semana ele fazia alguns eventos. E aí, com isso, ele foi tendo contato com outras pessoas, aí ele fez rádio, TV, e hoje ele trabalha em uma emissora. Esse é só um caso. A gente tem outros casos também de meninos que entraram em contato com a arte, fazendo atividades culturais, como percussão, aula de teatro, e hoje, né, tocam em grandes bandas, né, a gente acompanha pelas redes sociais que estão fora do país. E, recentemente, nós temos um colaborador, né, que ele foi jovem da Afago há 4 anos atrás, fez o curso de beleza, né, que tem como proposta formar um auxiliar de cabeleireiro,
Ele concluiu o curso, né, nesse período de pandemia, tentando fazer atendimentos, né, em casa, na casa das pessoas. Ele foi se capacitar ainda mais, então hoje ele empreende dentro da comunidade, ele tem um salão que ele emprega mais 10 pessoas e ele retornou para a organização enquanto educador. E aí acaba sendo referência para os demais, né? Assim, a gente acompanha as redes sociais dele, né? Super movimentadas. Então, quem faz o curso de cabeleireiro com ele se espelha nele também enquanto possibilidade de se desenvolver, né? Dentro da comunidade, porque a periferia ela tem muita potência, né? Várias formas de se desenvolver e empreender. Então, a gente, além desse incentivo, né, de concluir o ensino médio, do curso superior, também a gente tem um trabalho muito forte também de auxiliar quem quer empreender. Então, todos os cursos da Afago têm esse enfoque também para o empreendedorismo. Se você quiser empreender, quais são os caminhos, né, atividades nesse sentido. Então, nós temos muitos empreendedores dentro do bairro, da comunidade. Você falou do livro, né? Para quem quiser adquirir um livro desse, tem que fazer o quê? Entrar em contato com a Afago, porque ele não é vendido, não é comercializado. Aí você entrar em contato com a Afago que nós encaminhamos o PDF ou o livro para a pessoa. Ou o convite maior, ir nos visitar, conhecer o projeto pessoalmente e aí ganha o livro. Muito bom. Tem algum e-mail, algum telefone para entrar em contato? Tem. O e-mail é afagosp@afagosp.org.br. Vou pedir para você repetir, por favor. afagosp@afagosp.org.br. Facílimo. afagosp@afagosp.org.br. Muito fácil de decorar. Inclusive, para quem quer fazer parte também, né, da Afago, quem quer ajudar financeiramente, quem quer fazer parte no sentido de ajudar também nessa questão de colocar a mão na massa mesmo, né, profissionais, tem que fazer o quê? Acho que assim, a gente tem no site, tem essa oportunidade, né? Ele pode pelo site se cadastrar e já manifesta ali o serviço que ele gostaria de oferecer para a Afago, qual é o recurso, né? Porque às vezes é um recurso financeiro, às vezes é um recurso humano, às vezes é talento. Então, dá para fazer por ali, ou entrando também em contato através desse mesmo e-mail, né? Porque a gente sempre tem essas demandas. Às vezes as organizações fazem um dia de voluntariado e parte da equipe de alguma organização vai fazer alguma atividade específica ou com os jovens ou com as crianças ou até a organização da nossa biblioteca, a gente já recebeu, né? Então, assim, entrando em contato com a gente identifica o que é expressivo ou a necessidade, né? O que faz sentido para aquela pessoa, para aquela instituição oferecer, e a gente organiza ou na própria instituição, ou pode ser, às vezes, alguma coisa que atenda mais diretamente à comunidade, que a gente organiza em função de ter o espaço disponível, né? E é importante também uma reflexão aqui, né? Nós estamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Existem 94 parlamentares aqui, trabalhando em prol da sociedade, trazendo reflexões para lá de importantes, projetos de lei, leis que serão executadas cada vez mais pelas nossas autoridades. E aí, acho que fica aqui um convite também, uma menção de como os parlamentares da Assembleia Legislativa poderiam olhar para vocês também, né? A oportunidade de conversar aqui com os nossos parlamentares. Sintam-se à vontade, por favor. Olha, para a gente, assim, as políticas públicas melhor estruturadas favorecem muito, né? Acho que favorecem toda a sociedade, toda a comunidade, né? Desses atendimentos de educação, saúde, né? Então, tudo que a gente vê de política, a gente tem um olhar muito mais atento, próximo às questões educacionais, né? Aquilo que tange a educação, a formação desses jovens, né? Mas, como a gente mencionou, a nossa relação, né, com as UBSs, com os CAPs, é em função das demandas que chegam ali para a gente. Então, isso nos ajuda. Mas também, eventualmente, verba parlamentar, né, que possa ser direcionada para esse serviço da comunidade, né, que ele aplicados aí em atividades socioeducativas, culturais.
Então, para a gente é uma via bastante favorável, né, Ana? Não sei se você tem, às vezes, mais alguma coisa que pudesse ajudar. Como nós mencionamos, né, nós temos esse planejamento estratégico, então nós temos inúmeras demandas. Algo que nós fazemos também é muitas visitas domiciliares, né, isso proporciona que a gente conheça de fato as necessidades do território, da região. Nós estamos falando do território que é o Distrito da Pedreira, né, com um dos IDHs mais baixos do município de São Paulo, né, um território composto por muitas comunidades. Então, assim, a gente tem inúmeras demandas. As famílias, elas têm a Fago como um ponto de apoio. A gente sabe que a gente não dá conta de tudo, então por isso que a gente trabalha muito em articulação em rede, o máximo que a gente pode encaminhar. Só que a gente também precisa muito desse apoio, porque financeiramente a gente não tem como marcar ou assumir responsabilidades. O que é muito difícil é a gente iniciar um atendimento e ter que parar no meio, porque a gente não tem recurso para manter. Então, se tiver parlamentares que queiram fazer a diferença, né, de fato, dentro do território, para as famílias, a Fago está de portas abertas para isso, né? A gente tem um modelo de gestão que a gente já conhece, a gente trabalha muito enquanto política dos direitos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude, Estatuto do Idoso. Então, a gente defende muito nossos projetos dentro das políticas de garantia de direito. Então, assim, a Fago ela está aberta para quem quer fazer uma diferença, quer atender a real necessidade, né, daquela comunidade. A gente está na capital paulista, né? Tem a extensão territorial, Grande São Paulo. Dá para levar um afago para outras regiões do nosso estado? Expandir, né, a Afago? Eu não sei, a gente até em uma ocasião, fazendo o plano estratégico, pensou, né, assim, sobre isso. Na verdade, também recebemos a visita de uma instituição educacional perguntando sobre isso. E a gente vai muito pela inspiração daquilo que a gente constrói junto à comunidade, né? O que a gente constrói quando a gente identifica uma demanda. Então, expandir do ponto de vista da estrutura, né, a gente precisa sempre do recurso, né? Mas então, isso talvez seja um limitador, né? Mas a gente coloca sempre na ideia do talvez, porque a gente trabalha muito também com os sonhos, né? Então, a gente primeiro sonha e depois fala, então, desse sonho, o que é possível realizar, né? Então, não dá o sonho, né? Ele está aí para a gente fazer, mas também... com relação àquilo que é próprio, que é uma competência que nesses anos a gente já desenvolveu daquele jeito de fazer. Então, isso sim a gente também entende que pode às vezes ser uma forma de troca ou de colaboração para a expansão de outras instituições que tenham alguma demanda, né? Que a gente pode se vincular nesse sentido, mas para a gente, assim, tendo uma necessidade que a gente, né, identifique ali uma possibilidade de uma infraestrutura, né, eu acho que a gente está muito aberto àquilo que surge, viu? A Fago, na verdade, vive assim, né? A gente tem muito isso como um pano de fundo no nosso pensamento, né? Que ela vai sendo construída de acordo com o que chega, então é um movimento, né? A gente prioriza isso, né? Não tem umas coisas muito estabelecidas, mas olha, é um movimento, foi um movimento da pandemia, o que surgiu, né? Então é isso que a gente vai seguindo, né? Como é na realidade a vida e a condição humana, né? Assim, nossa, é uma impertinência. Você né? falou então... algo, é exatamente isso, né? As pessoas costumam dizer assim, né? Que uma fundação, uma associação, enfim, uma empresa, ela termina de ser fundada quando o fundador morre, né? Então, a associação, a fundação está em fundação, está se aprimorando, né? Quando o fundador morre, então foi fundado de fato aquele carisma, aquela ideia. Mas é isso, já que não existe um fundador específico, como disse a Ana Paula, é exatamente essa realidade, né? A associação ela vai se fundando todos os instantes, todo momento, e é exatamente isso, a vida é esse processo, são caminhos que a gente vai fazendo, né? Então, para a gente encerrar o Alesp Cidadania de hoje, eu gostaria de um recado, de uma pequena frase de cada uma de vocês, por favor, começando por você, Ana Paula. Uma frase? Vamos lá. Eu agora fui pega de surpresa, né? Quando veio muito para o pessoal. Talvez uma frase que a mudança depende de cada um de nós, né? E para melhorar a sociedade também depende de cada gesto
que nós fazemos, né? O caminho que a gente encontra para mudar. Pode ser pequeno, pode ser grande. E aí eu falo que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então a gente pode sonhar grande para tentar mudar essa realidade. Na verdade não foi uma frase, né? Foi quase que um texto inteiro. Mas muito bom, esse reflexo. Muito obrigado. Eu quero muito agradecer a sua presença, a sua participação e te parabenizar pela coragem de enfrentar os desafios. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco mais sobre o trabalho da Afago. Por favor, Marcia. Olha, pensando em algo, né, essa chamada vem um pouco também para aquilo mais pessoal. Eu acho que é um chamado ao voluntariado, né? E o que mobiliza, o que move, né, é o amor. Né, é esse retorno que a gente tem, essa construção, um amor pela causa, por uma busca de igualdade social, né, assim, tirar essa disparidade, né, da desigualdade e movidos por esse amor ao próximo. Então, eu acho que essa força do voluntariado nesse sentido, assim, eu acho que é um chamado que às vezes muitas pessoas podem não estar atento, né, mas faz muita diferença, até depois, às vezes, para a gente encontrar caminhos pessoais, sabe, realização pessoal. Então, a gente vê quantos voluntários, tem uma experiência pessoal com isso, mas também quantos voluntários que passam por ali e que numa ação de voluntariado tem uma transformação, né, em função dessa doação. Então, acho que é esse amor que movimenta, né? Quero te agradecer e te parabenizar também pela vocação. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade também, né? Sempre que a gente puder dar visibilidade à Afago, ao que acontece ali, à comunidade, a gente fica bem contente e agradecidas. Obrigado. E a você, cidadão, cidadã paulistas, nosso agradecimento. Muito obrigado por ter estado conosco durante a exibição do Alesp Cidadania. Já que elas pensaram aqui numa frase, eu também vou fazer um convite para que você pense numa frase. A frase do bem, da realização. E ao desligar a sua TV, depois que você deixar de acompanhar a programação da Rede Alesp, obviamente que a gente quer que você permaneça conosco, mas que você possa executar essa frase do bem aí que você pensou, que você trouxe em seu coração. Dizem que é difícil, né, a mudança, é difícil também entender, colocar em palavras o que é o amor, mas algumas pessoas dizem que amar é doar-se. Então vamos para a doação. Até já na nossa programação, até logo mais, a logo menos, a gente se encontra aí no ar. Façamos a diferença. Tchau!